Então você olha aqui, cobiçar algo é o mesmo que querer melhorar de vida? Eu diria, desejar algo é o mesmo que querer melhorar de vida, porque a cobiça ela já está vinculada ao pecado, a pagar qualquer preço para se obter qualquer Então é coisa. fake. Então é fake. Beleza. Próximo. Mas tem que explicar, né? Tem, Senão não, os irmãos- super. Senão os irmãos lá do dia vão fazer igual o Não. Davi, vão rodar a funda e vão tacar a pedra, né, mano? Aí- Ó, aqui, cobiça sempre leva à idolatria. Eu acho que sim, fato. Fato. Por quê? Porque você fica tão focado, obsessivo naquilo, que aquilo acaba de se transformar em seu objeto de idolatria. Ao ponto de você esquecer o princípio de Deus para você cobiçar aquilo, independente da vontade de Deus, da direção de Deus, Deus não é mais relevante. Deus não é mais prioridade. Então, se ele não é a prioridade, ele não é o seu Deus. Então, agora você acaba de ser conduzido ao contexto da idolatria. Lembra que eu falei, Tiago 2, que todos os pecados estão entrelaçados, Sim. qualquer tropeção em um só ponto se Sim. torna culpado de todos. Então, quando você desenvolve a cobiça, fatalmente você está cometendo o pecado da idolatria anunciado no mandamento logo lá no início. Não terás outros deuses diante de mim. Você assumiu aquilo como um Deus, paga qualquer preço para ter aquilo. Muito bom. Então, fato. É impossível viver sem cobiçar algo, porque somos humanos e falhos. Fato ou fake? Eu acho que é fato, mas eu explico também. Porque cobiçar está dentro do esboço do pecado. Sim. Ok? Eu não consigo deixar de ser pecador. E como eu falei anteriormente, a questão do princípio, o princípio ele rege pensamentos e ações. Então, em algum momento, se você cobiça, você fere um princípio. E quem é que está livre de ferir um princípio? A gente luta todos os dias contra o pecado. E como é que a gente faz isso? Correndo para perto de Deus. Ok? Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Mas quem é que, mesmo correndo diante de Deus, na qualidade de pecador como é, não escorregou aqui, não escorregou ali, não esteve passivo a um erro? Nós somos imperfeitos, temos uma natureza imperfeita. Logo, nós somos pecadores. Então, eu estaria me contradizendo se eu disser para você que eu não posso cometer o pecado da cobiça, já que todos os pecados estão entrelaçados um ao outro. Não tem como transgredir um sem transgredir o outro por causa da unidade entre eles. Se eu falar para você que eu não cobiço, é porque eu também não vou praticar nenhum pecado. Logo, eu virei um indivíduo que não peca e eu sou perfeito? Não sou. Não. Então eu estaria me contradizendo. Muito Ou bom. seja, é impossível viver sem cobiçar porque somos humanos e falhos. Fato. Fato completo. Tem mais, Fabrício? Desejar algo que pertence a outra pessoa é sempre pecado, mesmo que você nunca diga em voz alta ou demonstre. Fato ou fake? Olha, tem que analisar isso aí com bastante cuidado. Exemplo, aqui foi usado não mais a palavra cobiça, correto? Foi usada a palavra desejo. Sim. Desejar algo que pertence a outra pessoa é sempre pecado. Ok. Mesmo que você nunca diga em voz alta ou demonstre. Eu acho que é fato, só que aqui esse desejo ele tá linkado para o lado da cobiça, né? Se é de outra pessoa, bom, eu vou desejar a mulher do outro, eu vou desejar o carro do outro, eu vou desejar... Por que eu não desejo obter o meu próprio carro? Por que eu não desejo obter a minha própria casa? Mas qual é a diferença? Vamos pegar o exemplo do Apple Watch que você colocou. Qual a diferença entre eu falar, pô, legal ter um Apple Watch, hein? Embora eu não acho, que fica o tempo todo pitando, mandando uma mensagem pra mim, não quero isso não. Mas ok, pô, legal ter um Apple Watch, hein? O Dudu tem, vi ele o tempo todo com o dele. Acho que eu vou ter um também. Ótimo, você não quer o meu, você quer um para você. Ah, ok. É o primeiro ponto. E o segundo ponto, você vai colocar isso como meta, você não vai usurpar o mandamento para obter isso. Você vai trabalhar, você vai comprar, você vai pagar suas contas a custo do seu trabalho. Agora, quando que isso é pecaminoso? Quando você não quer o outro, você quer o meu. E qual que é o seu desejo por trás de tudo isso? É uma ausência completa de amor para com a minha pessoa. Porque você não está se importando com a perda que eu vou ter, se isso vai me trazer algum prejuízo, se eu vou ficar chateado, você está se lixando para mim. Você só está se importando com você. Agora, qual que é o comportamento correto? Você fica feliz porque eu tenho um.
Pô, que legal, cara. Você tem um Apple Watch e tal, não sei o quê. Eu também quero um, eu desejo ter um. Vou trabalhar e vou conseguir o meu. Você não quer o meu, você quer um semelhante para você. E você está disposto a pagar o preço. E você vai ficar triste se eu perder o meu. Porque vai falar assim, não, mano, o cara perdeu o negócio dele lá, que pena, mano, tô tão triste por você. Sabe por quê? Você lembra que Jesus resumiu os mandamentos em 2, né? Sim. Amar a Deus sobre todas as coisas, os primeiros 4 mandamentos. Amar o próximo como a ti mesmo, os 6 outros mandamentos. Ok? Qual que é a situação do cara que cobiça? Ele quer que você tenha o prejuízo para que você... Eu quero que você tenha prejuízo para usufruir do que é seu. Porque Logo, eu não tenho o menor sentimento por você. Eu tô querendo que você se exploda, eu tô querendo que você se arrebente. O que importa é que eu tenha o seu Apple Watch. Simplesmente isso. Se isso vai deixar você magoadinho, triste, chorando, você não é prioridade pra mim. Agora, se eu gosto de você de verdade, se eu amo você de verdade, mano, eu fico feliz com o teu sucesso. É mais ou menos assim. Você chega todo feliz aqui na Novo Tempo e diz assim, não, pastor Dudu, cara, comprei um carro 0, pastor Dudu. E eu fico triste, não falo nada, mas eu fiquei triste com a tua felicidade. Mano, se eu fico triste com a tua felicidade, sabe o que isso significa? Eu não gosto de você. O teu sucesso me incomoda. E aí eu começo a desenvolver a cobiça e a inveja, porque a inveja ela tá pautada na ausência de amor por quem você inveja. Boa. Porque se eu gosto de você, eu não te invejo, mano. Eu fico feliz pelo teu sucesso. Agora, se eu não gosto de você, o teu sucesso me incomoda, eu tenho raiva do que você tem. E o que você acabou de dizer que obteve, eu quero pra mim. Porque eu quero esse seu sorriso estampado nos meus lábios. Eu acho injusto que ele esteja na sua face. Eu quero ele na minha face. Mano, eu tô me tornando semelhante ao diabo. É isso mesmo. Porque tem esse elemento, né? Não é só eu querer o teu pra mim, mas eu não gosto que você tenha. A tua felicidade me incomoda. Esse sentimento, ele é satânico, mano. Porque, veja bem, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando a gente esboça esse tipo de comportamento, nós estamos imagem e semelhança do inimigo. Sim. Então, ou eu reflito a imagem de Deus, ou eu reflito a imagem do inimigo. E como o inimigo foi o precursor, a mola propulsora para a inveja e a cobiça lá no céu, e eu agora esboço esse tipo de comportamento que acabamos de citar, eu estou me parecendo com ele. Sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. Vamos pro último. Desejo... esse era aquele antigo. Esse aí é o último. Fato ou fake? A gratidão é a maior arma contra a cobiça. Olha, eu creio muito num coração agradecido e o poder que essa gratidão produz. Quando é que eu sou grato? Eu sou grato quando eu estou perto de Deus e Ele me dá a visão do que eu já consegui até aqui como fruto da graça dele na minha vida. Essa gratidão, ela só existe porque eu estou próximo a Deus, ok? E se eu estou próximo a Deus, automaticamente eu sou agradecido. Então, sou reconhecedor de que tudo o que eu tenho vem dele, da graça dele, do amor dele. E se eu digo muito obrigado, eu acabei de tomar a maior vacina que existe contra a cobiça. Eu acho que a gratidão, por ser reflexo de uma pessoa que está perto de Deus, de fato é a maior arma contra a cobiça. Quando eu sou agradecido a Deus, eu estou dizendo uma coisa, eu estou satisfeito com o que eu tenho. Eu não preciso cobiçar o que você tem, porque o que eu tenho, para mim, já me traz uma gratidão enorme. Ou seja, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É o que o apóstolo Paulo esboçou. E essa gratidão é, de fato, a comprovação de que eu estou pertinho de Deus e, consequentemente, o que você possui não mexe comigo, no sentido de que eu já estou muito satisfeito com o que Deus já tem me dado. Agora, a gente, acho que usando esse fato fake aqui, a gente chegou em muitos conceitos, né, sobre cobiça. Pior que a prova de vestibular, mano. Até beber uma água aqui. Passou ou não passou, produção? Meu pai. Passou, cheio de casca de banana. Pra dar uma escorregada. Antes de dar a resposta fato fake, tem que ter um TCC, defender uma tese. Profundo, tá até tomando uma água pra dar uma respirada aqui.
Agora, sobre relacionamento com Deus e com o próximo. De que forma que a cobiça vai afetar? Acho que com o próximo tá muito claro, né? De como isso afeta e tudo mais. Agora, como é que a cobiça pode atrapalhar o meu relacionamento com Deus? Vamos lá. Vamos começar como ponto de partida de alguns episódios na Bíblia? Vamos analisar alguns episódios na Bíblia. Vamos começar pela origem de tudo. Vamos falar da Eva. Uhum. A Eva olhou para o fruto, ela não estava com fome, e ela disse: esse fruto parece bom para se comer, agradável aos olhos. Recebeu a proposta da serpente e aquilo criou essa cobiça em ela tomar posse dessa experiência que até então ela era proibida e nunca havia experimentado. Então foi criado um desejo desvinculado da direção divina. A direção divina dizia o quê? Não toque no fruto, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Não é para você comer do fruto. Então ela tinha a direção divina. Então o desejo dela era movido pela direção divina. Tudo bem. No momento em que o desejo dela desvincula-se da direção divina e se torna uma cobiça, ela já está desvinculada, distante de Deus. Então, a cobiça, ela me traz um retrato claro de que o desejo de Deus não mais me guia, mas a minha própria vontade. O meu desejo acaba de se tornar pecaminoso porque ele não existe para glorificar o Senhor, ele existe para satisfazer o meu eu. Quando a Eva come do fruto, ela não come mais vinculada à vontade de Deus, ela come vinculada à sua vontade, à satisfação do seu eu. Logo, o que você coloca em evidência como a cobiça sendo um distanciamento de Deus, plenamente verídico, porque a minha cobiça se torna um desejo desqualificado da direção divina, logo pecado. Porque o meu desejo desvinculado da direção divina, ele não tem mais parâmetro, ele não tem mais equilíbrio, ele paga qualquer preço para se obter aquilo que se cobiça. Então, Eva é um exemplo. Você observa um outro exemplo, lá no livro de Reis, você tem o rei Acabe, casado com a ímpia Jezabel, que é até figura do Novo Testamento, no livro do Apocalipse, que fala sobre toda aquela prostituição espiritual apresentada no Apocalipse. E você tem um momento muito interessante que traz-nos grandes lições envolvendo esse casal, o Acabe e a Jezabel. E lá no livro de Reis, de repente o Acabe estava olhando aqui assim, para um lado, para o outro, e ele viu uma vinha. E ele buscou informações, a vinha era de um indivíduo chamado Nabote. Cara, que terreno bonito, seria tão bom se anexasse esse terreno às minhas propriedades, quem sabe dava para esticar, fazer um jardim, uma piscina maior e tal, não sei o que, não sei o que. Eu poderia construir mais alguma coisa aqui, esticar mais algumas coisas, estou com um projeto aqui legal, eu precisava daquele terreno ali, aquele terreno seria bem interessante. Desejo de comprar um terreno, problema? Nenhum. Agora, quando você transforma esse desejo numa obsessão ao ponto de fazer qualquer coisa para possuí-lo, cobiça, pecado. E você percebe que com o envolvimento da Jezabel, a cobiça a qualquer preço, a satisfação do desejo que se transforma em cobiça, que é o pagamento de qualquer preço para se obter o que se quer, o Nabote é assassinado, mano, para poder tomar posse da vinha. E ele inicialmente foi lá, mano, quanto você quer? Eu pago aí o que você quiser e tal, não sei o quê. E o Nabote falou assim, mano, é uma herança de família, é um negócio de família, eu não posso vender por preço nenhum, tal, tem um envolvimento sentimental aqui. Então, a Jezabel não quis saber de envolvimento sentimental, do valor daquilo para a família do Nabote, ela não quis saber de nada. Eles só quiseram satisfazer o desejo que se transformou em uma cobiça. E o resultado foi a vida de um homem ceifada. O que significa? Gente completamente desvinculada de Deus.